pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus hoje no Evangelho nos ensina como nós devemos rezar. Antes, nos ensina que devemos rezar. Nós precisamos de rezar. Um discípulo pede a Jesus: ensina-nos a rezar. E ele então oferece para ele a oração do Pai Nosso, como modelo de oração. A oração que nós ouvimos aqui do Evangelho de Lucas não é a oração que nós usamos na missa, a oração litúrgica, segundo Mateus, ela é um pouco maior. Nós ouvimos, segundo Lucas, que é um pouco mais sintetizada, um pouco mais resumida. Então Jesus ensina os seus discípulos a rezar. A primeira coisa que nós podemos nos perguntar: no início do Evangelho, Jesus estava rezando. Por que ele estava rezando? Jesus precisa de rezar? Ele que é o próprio Deus, ele que é o Filho de Deus, está numa intimidade, numa comunhão, numa união com Deus perfeita. Por que ele precisa rezar? Por que ele insiste em rezar? Por que ele vai tanto ao monte para rezar, como nos aponta justamente o evangelista Lucas, que coloca Jesus sempre rezando. Sempre antes de decisões importantes, Jesus vai rezar. E às vezes leva os discípulos juntos. Por que Jesus rezou? Para nos ensinar o caminho da oração. Então é evidente, não é ele que precisava de oração, somos nós que precisamos rezar. E ele fez para ser exemplo. Primeira coisa, então, Jesus reza para ser exemplo para nós, para ser modelo de oração para todos nós, porque nós sim precisamos rezar. E aí vem outra pergunta: por que nós precisamos rezar? Deus não é bom? Deus não sabe tudo? Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar? Por que nós precisamos rezar? Se antes da palavra chegar aos nossos lábios, Ele já conhece, como diz o Salmo. Ele nos sonda e nos conhece, perscruta os nossos corações e sabe dos nossos pedidos, das nossas necessidades, muito antes que a gente se dê conta. Muito antes que nós nos demos conta de que nós precisamos, Ele já sabe. Por que o cristão precisa rezar? Se Deus é bom e sabe tudo, e poderia fazer sem que nós pedíssemos. Então, a resposta dessa pergunta, podemos dizer, é o centro da nossa reflexão de hoje. Por que nós precisamos rezar? Deus rezou para ser exemplo para nós, mas por que nós precisamos? Porque Deus, que nos criou sem nós, não nos quer salvar sem nós. Ou seja, Deus nos criou sem a nossa participação. Ou alguém aqui estava lá no ato da criação? A não ser que seja Deus, não criou nada, muito menos a si mesmo, a si mesma. Então Deus nos criou sem nós, mas Ele não quer nos salvar sem nós. Ou seja, Ele quer que nós colaboremos. Ele quer que nós participemos da obra salvadora. Ele quer nos salvar com a nossa ajuda, com a nossa participação. E a oração é o primeiro passo desta colaboração, porque é na oração que nós escutamos a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. É na oração que nós vemos Deus, ouvimos Deus falar aos nossos corações. É na oração que Deus
modela a nossa alma, santifica a nossa alma. É na oração que Deus vai aquebrantando o nosso coração. É na oração que Deus vence os nossos egoísmos. É na oração que Ele nos perfaz, nos modela. Então, Deus quer nos salvar. E a oração é uma forma de nós participarmos colaborarmos nesta salvação. Na oração, nós vamos sendo moldados por Deus, ouvindo a sua palavra. Então, em primeiro lugar, a oração não é para pedir algo. A oração não é para a gente receber benefício, a não ser o benefício da conversão, da mudança de vida, do encontro com Deus que gera mudança de vida. Então é Ele que vem ao nosso encontro em primeiro lugar na oração. E nós vamos ao encontro dEle com os nossos pedidos, com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, com as nossas necessidades, com as nossas doenças. Aí sim nós vamos ao encontro dEle. Mas é Ele que vem primeiro para nos transformar e nos salvar. E na oração nós vamos ao encontro dEle. Nós nos predispomos à obra salvadora. Evidente que nós não fazemos muita coisa. Se a gente for espremer mesmo, o que a gente faz, no fundo, é não atrapalhar. A oração nos predispõe para não atrapalharmos a Deus. Porque é isso que a gente faz quando a gente não reza, quando a gente não escuta a palavra, quando a gente não comunga, quando a gente não confessa. Nós atrapalhamos a Deus. E a gente passa o tempo inteiro atrapalhando. Deus quer te levar para o céu, você atrapalha. Deus quer te fazer perdoar, você atrapalha. Deus quer mudar o seu coração, você atrapalha. Deus quer tirar os seus rancores e você atrapalhando, porque não reza. Porque não está diante de Deus numa oração verdadeira, profunda, constante, permanente. Então, Deus faz tudo, e Ele quer fazer tudo, e o mínimo que a gente pode fazer é não atrapalhar, mas a gente atrapalha porque a gente não reza. Então, falando sinceramente, quando nós rezamos, nós colaboramos com Deus. É o primeiro passo para nós colaborarmos com Deus, que quer nos salvar com a nossa ajuda. E como é que nós colaboramos no fim das contas? Tirando todas as circunstâncias, tirando todas as arestas, aparando as arestas que atrapalham a Deus. É isso, a gente atrapalha, nós atrapalhamos. E na oração a gente atrapalha menos. Quando a gente reza muito, a gente atrapalha menos. E aí Ele vai transformar a gente em Santa Teresinha, São José, Santa Mônica, São Francisco, Santa Clara, Beato Carla Cutis, etc. Quer dizer, Ele pode fazer santos. As piores pessoas deste mundo, Pedro, Paulo, não eram santinhos, eram pessoas difíceis. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, São Francisco de Assis, cheio de soberba, ambição, queria prestígio, glória, vivia nas festas, na gandaia, não era santinho, e se tornou um grande santo. Até alguns dizem que é o homem do século, São Francisco, junto com Jesus e o Papa João Paulo II, os três grandes homens dos últimos 3 séculos. Então Deus tem tudo para te fazer voar, para te levar para o céu, para te fazer uma pessoa santa. Mas você muitas vezes atrapalha, e a oração é para isso. Então, por que nós devemos rezar? Para nos predispormos na oração
a Deus, a graça, ao mover de Deus, a ação de Deus. É para isso que a gente deve rezar. E aqui nós precisamos então dizer, e aqui eu termino, que esta oração precisa ser uma oração séria, profunda, não tanto quantitativa, mas qualitativa. Oração com muita qualidade. Não adianta eu rezar o rosário todo dia, se eu nem sei o que eu estou falando, se eu nem medito no que eu estou falando, do que eu estou pedindo, se eu não entro em comunhão interior com Deus. A nossa oração vocal, ela apenas é um prelúdio da oração interior, da oração mental. A gente pode rezar terço, novena, orações feitas, fórmulas, mas a gente precisa entender o que a gente está rezando. Por exemplo, o Pai Nosso é uma fórmula de oração que o próprio Jesus nos ensinou. Você sabe quais são os pedidos do Pai Nosso? Quem aqui sabe, levanta a mão. Quais são os pedidos do Pai Nosso? Quem reza todo dia Pai Nosso aqui, reza todo domingo, reza terço todo dia. Às vezes, uma pessoa levantou a mão, às vezes não sabe o que está pedindo. A gente nem sabe o que está pedindo, como é que Deus vai transformar a minha vida, o meu coração, se eu estou falando da boca para fora? Nós poderíamos ter uma homilia aqui, eu disse que eu já estou terminando, só sobre o Pai Nosso. Quais são os pedidos do Pai Nosso? Podemos falar pelo menos de um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. O que isso significa? Senão que Deus deseja ou quer ser glorificado através de mim. Primeira coisa que nós devemos buscar é a glória de Deus. Santificado seja o teu nome. É a glória de Deus. Nós existimos para dar glórias a Deus. A minha vida, as minhas ações, tudo que eu faço deve ser para glorificar a Deus. Eu nem sei o que eu estou pedindo, mas no Pai Nosso a gente pede a graça para que tenhamos a capacidade de santificar o nome de Deus na nossa vida, de que a nossa vida seja para a glória de Deus. É o primeiro pedido. Nós temos mais outros, mas não temos tempo para refletir. Mas eu peço que você reflita depois, porque é justamente a oração que Jesus nos ensina hoje. Depois, reze o Pai Nosso, pensando no que está ali, meditando, contemplando os pedidos que estão contemplados naquela oração que o Senhor nos ensinou. Meus irmãos, nós precisamos rezar com qualidade. Aquelas pessoas que se contentam a rezar de vez em quando, a rezar Pai Nosso, Ave Maria, quando acorda, quando levanta, quando vai deitar, dificilmente eu encontro uma pessoa que se acusa na confissão de não rezar direito. A pessoa fala alguns pecados, e aí eu pergunto, tem rezado? Sim, padre, sempre. Mas tem 17 anos que você não confessa. Nesses 17 anos, você nunca deixou de rezar? Não. E rezou direitinho? Sim. Uma oração satisfatória, com qualidade? Primeiro que se tivesse rezando direito, não estaria 17 anos sem confessar. Então eu às vezes tenho cara de besta, mas eu não sou. Deus muito menos. Não, padre, eu rezo direitinho.
todos os dias. Não reza direito coisa nenhuma, porque senão não estaria longe do confessionário. 17 anos, 20 anos, 10 anos sem se confessar. Então não venha mentir para mim, você não reza. Porque se você rezasse direitinho como você estava falando, você estaria mais alguns passos em relação à santidade, em direção à santidade. Pelo menos estaria confessando com mais frequência, se reconhecendo pecador, limitado, precisado da graça de Deus, necessitado do perdão, da misericórdia, da compaixão, etc. A gente precisa rezar. Mais uma vez eu digo, Deus sabe de tudo. E se você pedir coisa boa, Deus te dará. Não tenha dúvida. Ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu dará o Espírito a quem pedir, o Espírito Santo. Então Deus dará tudo o que você pedir de bom, se for realmente bom, não tenha dúvida. Se o que você pede é bom, Deus vai te dar, desde que seja bom para você também, porque tem muitas coisas boas que para nós podem ser ruins. Eu dei o exemplo hoje na missa de manhã. Eu posso pedir uma Ferrari para Deus? Posso. É ruim? Não. É algo pecaminoso ter uma Ferrari? Não, se eu trabalhasse com meu esforço, com meu suor, com meu empenho, comprar uma Ferrari, não tem problema. Mas pense no Padre Geraldo como uma Ferrari. Será que seria bom para mim? As pessoas falando de mim, pensando que eu peguei dinheiro da igreja para comprar. Ou às vezes eu posso ficar muito vaidoso, orgulhoso, andando naquela Ferrari, aí já puxo um óculos escuro na cara. De repente me acho muito importante, bonito, começa a dar confiança para as pessoas, para as meninas. E aí de repente eu acho que eu estou podendo demais, não preciso mais ser padre, porque a Ferrari trouxe muitas oportunidades para a minha vida e agora eu estou em outra. Essa história de padre não dá mais. E de repente abandonei o meu ministério por causa de uma Ferrari. Ferrari não é ruim, mas para mim pode ser. Por isso, se eu pedir, e Deus, que sabe tudo, e sabe que aquilo é ruim para mim, Ele não me dará. Então a gente precisa também ter essa consciência, que às vezes os nossos pedidos não são bons em si mesmos. Pedir para o outro morrer, para o outro ir para o inferno, para o outro sofrer, isso é ruim em si mesmo. Nem adianta pedir, Deus não vai dar. Mas às vezes coisas boas para mim se tornariam ruins pelo mau uso, me levariam para a perdição. Deus também não dará. A gente tem que tomar consciência para saber que se eu não sou atendido, muitas vezes é porque aquilo não é bom para mim. Ou não sou atendido porque ainda não é o momento. Como Santa Mônica precisou rezar 33 anos para Santo Agostinho se converter. Deus poderia ter convertido ele em 3 dias, mas esperou 33 anos, porque fazia parte também da santificação de Santa Mônica, perseverar na oração pelo seu filho. E por isso ele demorou, porque a demora foi importante para que ela se santificasse também. Queridos irmãos, sejamos pessoas de oração, sejamos uma paróquia de oração, sejamos famílias de oração. Leve essa mensagem para você, mas também para a sua família. Ensine os seus filhos a rezar com qualidade, com profundidade, a falar com Deus de verdade, a entender o que está pedindo. Eu disse que eu estava terminando, mas eu quero contar mais um caos.
uma pessoa conhecida minha reza, de repente, mais de 50 anos, uma oração que aprendeu com a avó, com a mãe, e nessa oração, estávamos prestando atenção esses dias, ela rezando, essa oração ela diz, entre tantas coisas ali, ela diz da polícia da Conceição, polícia da Conceição. E aí a gente ficou perguntando, mas o que significa, será polícia da Conceição? Polícia na oração, né? E da Conceição. E aí, observando bem a oração, nós deduzimos que é puríssima da Conceição. Puríssima. A Virgem Maria, a Imaculada Conceição. 50 anos. Bom, eu não estou duvidando que Deus escute, que Deus acolha a oração de uma pessoa simples, humilde, perseverante, que é o caso dessa pessoa. Pessoa que persevera e reza todos os dias. Mas pode ser que a gente passe a vida inteira rezando uma coisa que a gente nem sabe o que significa. Não precisa ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa saber o que está rezando, saber o que está pedindo. Sejamos pessoas de oração. Que Deus nos ajude. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro